Queridos, vamos nos colocar de pé e vamos adorar esse Deus maravilhoso que falou diretamente ao coração das nossas crianças, que fala aos nossos corações. E agora o nosso Deus será adorado com canções. E ninguém é como o nosso Deus. Adoremos o nosso Pai.
a louvar. Se você veio preparado, pode entregar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor.
bom te ver. Lucas capítulo 15 é uma das passagens bíblicas mais comoventes das Escrituras. Conta a história de um filho que resolveu romper laços profundos com seu pai, laços fortes. Um filho que se encantou, se seduziu por sonhos que não eram os sonhos de seus pais. Trouxe muita tristeza à sua família e partiu, deixando para trás mais do que saudade, mas uma tristeza profunda também naquele lar. Mas é a história do recomeço, da restauração, é mais a história de um pai pródigo que esbanja o seu amor, que derrama excessivamente os seus cuidados, que não tem limite para se dedicar àqueles que ele guarda. Um pai que é pródigo também na dedicação do amor. Poderia bem ser chamada a parábola do pai que ama intensamente, a parábola do pai pródigo. E podemos, irmãos, ler este texto com muita reverência, e eu queria que você acompanhasse a leitura, por favor. Jesus continuou, versículo 11, capítulo 15 de Lucas. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se ajuntou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado.
porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor nosso Deus, há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Imaginar que pessoas tão problemáticas como nós podemos produzir tamanho fervor no céu é inimaginável, insondável. Pensar, ó Deus, o que significa isto, porque nós não sabemos a grandeza do teu amor por nós. O que já vimos e temos visto nos constrange profundamente, porque tu tens, ó Deus, feito maravilhas em nossas vidas, e te damos graças por isto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa história é resposta à pergunta dos religiosos: por que Jesus come com pecadores e tem comunhão com eles? Dada a pergunta, Jesus respondeu com 3 parábolas: a da ovelha perdida, da dracma perdida e a do filho pródigo. Contando a história da ovelha perdida, somos lembrados do grande amor que Deus tem pelo seu rebanho. Quanto à história da dracma, percebemos imediatamente que, embora não tenhamos valor intrínseco pelo que pesamos, valor pelo que a nossa constituição material informa, mas valemos mais do que o mundo inteiro para os olhos de Deus. Quem coloca valor é quem faz. E talvez você nem saiba o quanto você custe, mas o preço pela sua alma foi caríssima na cruz. A quantia paga pela sua alma foi caríssima na cruz. E a parábola do filho pródigo mostra que tudo isso é pessoal. Não é apenas uma questão pastoral de um afeto por uma ovelha, nem uma questão financeira ou até mesmo de estima por uma joia, mas é pessoal, como um pai que perde filhos amados. Foi assim que o Senhor veio em nossa busca, foi assim que o Senhor enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para nos resgatar. Fica aqui, irmãos, nesta passagem, inúmeras aprendizagens e grandes ensinamentos. Mas imediatamente percebemos aqui a coragem do pecador, como ele é obstinado para pecar contra tanta luz, para afrontar alguém tão amoroso, aquele que mais nós temos dele recebido a paz,
O único que realmente nos pode dar a paz é quem mais nós temos ofendido. Este filho, moço, jovem, encantado com este mundo, tem a coragem de chegar para o pai e desprezá-lo, como se dissesse: pai, para mim o senhor já morreu, eu estou mais interessado nas coisas que o senhor possui. Imagine o seu filho te pedindo a herança em vida, meu querido. Imagine ele marcando uma reunião com você para te falar: pai, me dá os seus bens, porque eu quero fazer uma viagem e talvez a gente nunca mais se veja. Você se sentiria como? Talvez você se sentiria muito magoado e até revoltadíssimo, mas não dá para se comparar com o que este pai sentiu, porque culturalmente ainda era mais agressiva tal hipótese: um filho requerer a herança do pai, e ele o fez. E o pai entregou parte da herança, 1/3, 2/3 para o primogênito, 1/3 para ele. Era muita coisa. E esta passagem nos conta que não muitos dias se passaram e este menino saiu dali e foi para uma terra distante. Você sabe que quem vende rápido, vende mal. Os bens que este menino recebeu foram propriedades, animais, vinhedos. Não dava para levar com ele, ele precisou liquidar tudo isto, transformar em dinheiro. É do hábito do oriental pichinchar até o último centavo. Se você comprar de um turco, de um judeu, de um árabe e não pechinchar, é quase uma ofensa. A disputa da pechincha para ele é algo de honra. Mas esse menino, passados poucos dias, ele consegue transformar isso tudo em coisas que cabem numa mala, num bolso, num alforge, numa carteira. Vendeu muito rápido, não foi? Imaginemos que em algum momento podemos nos identificar com este jovem. Quando nós não sabemos quanto custa alguma coisa, não valorizamos. Quantos de nós têm gastado os dons, as dádivas, as capacitações, as bênçãos que Deus gentilmente nos concedeu para pecar contra o próprio Deus? Quantos de nós, nessa sociedade de cabeça para baixo, têm usado o melhor dos talentos concedidos pela graça divina para fazer aquilo que o nosso Pai jamais faria? Temos usado a nossa vida, a nossa saúde, a nossa energia. Nós temos, irmãos, seguido os rastros que nos conduzem para longe de tudo aquilo que agrada o nosso Pai e temos pecado contra Ele às custas dEle. Veja como nós somos saudáveis. Temos liberdade. Quantos jovens gastam a sua castidade? Quantos rapazes gastam a sua castidade? Quantos homens gastam a sua integridade? Ou mulheres? Quantas pessoas, por não saberem o valor das coisas, vendem barato as suas purezas, vendem barato as suas honras, vendem barato a sua história de vida cristã, vendem barato os seus conceitos que foram modelados uma vida inteira num lar aconchegante de amor parental. Meu amigo,
que acinte o nosso problema. Se agrava ainda mais quando imaginamos que o pecado não é tão grave assim, porque é só uma quebra de conduta, uma transgressão de uma regra, a omissão de uma exigência, e começamos a imaginar que o pecado é apenas alguma coisa material. Começamos a imaginar que o pecado é só uma quebra de paradigmas. É pior do que isso. A infração de uma lei pode até ser a quebra de uma ordem constitucional. Mas o pecado contra Deus é mais do que a quebra de um preceito. É a quebra de um relacionamento. É a quebra de uma intimidade. É uma afronta pessoal. É tratarmos aquele que nos ama virando as costas para Ele e usar dos bens que Ele nos concedeu para agravarmos tal situação. É a história do filho pródigo, é a história dos pecadores de todas as épocas, é a história de todos aqueles que se atrevem obstinadamente a se afastarem da fonte de todo o bem. Não por menos Jeremias diz: este povo cometeu 2 males contra mim. Jeremias 2:13. A mim me deixaram o manancial de vida, disse o Senhor, e cavaram para si poços que não podem reter água. Meu amigo, esta passagem, repito, foi escrita para dizer aos religiosos inquiridores: por que você come com pecadores, Jesus? E ele está dizendo por quê, mas antes de falar das boas notícias, ele começa pelas terríveis notícias. No versículo 14 diz que depois de ter consumido tudo, foi muito rápido. A dissolução bateu muito urgentemente à porta desse jovem. Que mau administrador! Quando não sabemos quanto custa, né, irmãos? Não nos importamos de perder. E então, ele está numa pobreza que o conduz exatamente para o lugar que mais ele se conscientizaria de sua pobreza moral. Porque esse menino já saiu pobre de casa. Porque esse menino entendeu que riqueza era dinheiro. Mas ele ia chegar a um ponto na vida dele que perceberia que existem valores que são maiores do que qualquer quantia que este mundo pode nos oferecer. Diz o verso 14 que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou com um cidadão da terra que o mandou para os campos para guardar porcos. Você pode imaginar a cena? Ele é um judeu característico. O seu dialeto hebraico, aramaico, o condena, seus hábitos. E ele vai para uma terra de gentios, uma terra pagã, e os pagãos sabem muito bem a aversão que os judeus têm com porcos. Ele se agrega, se torna meeiro de um campesino que tem a brilhante ideia de colocar esse moço a pastorear porcos. Estão dando um trabalho para ele que ele sabe que ele não vai aceitar. É uma forma de você dizer não para alguém com muita gentileza. É uma forma de demovê-lo desta ideia de trabalhar para mim. Eu vou dar um serviço para esse moço que ele vai
refugar, não vai aceitar. E o que ele faz? Quando você acha que o sujeito está no fundo do poço, ele olha para debaixo dos pés e encontra um assalpão e percebe que ainda se pode descer mais ainda nesta vida insana de afastamento do Senhor. E ele aceita pastorear os porcos. Eu fico imaginando que foi uma surpresa até para o seu meieiro, o seu patrão. Eu não acredito. Mas este rapaz perdeu, irmãos, mais do que dinheiro, perdeu a referência de quem ele era. Quantos jovens criados na igreja lotam o tráfico de drogas. Vocês sabiam que infelizmente muitos daqueles jovens já esteve assentados nos bancos da igreja? Sim, filhos de crentes. Quantas meninas vão para a faculdade? Essa é uma cena que se repete tanto, né, irmãos? Quantos jovens vão para a faculdade e ali negociam seus princípios, seus valores, ali se entregam totalmente às cantadas, a seduções daquele ambiente tão cheio de cultura, mas também com um chorume, né, queridos, de pensamentos de uma liberdade que é pura prisão. Quantos homens que são promovidos em seus trabalhos e ganham mais dinheiro e se tornam mais avarentos? Quantos líderes que suas igrejas crescem e eles acreditam que agora eles são os senhores, sendo que o nosso Senhor sempre foi um servo. Poderíamos trazer muitas ilustrações que notadamente mostra como homens de bem aceitam trabalhos degradantes. Não que em nossos dias, em nossa cultura, cuidar de porcos seja degradante, pelo contrário, é um trabalho, e um trabalho rentável em muitos casos, mas para a cultura judaica era uma afronta, um assinte, era algo, irmãos, que ressaltava o fundo do poço que esse menino teve coragem de chegar. É a nota tácita de que você não desvia de Deus na horizontal. Desviar de Deus não é uma estrada que você pega e se afasta lenta e paulatinamente. Desviar de Deus é uma queda vertical. Você não desvia se afastando a longos passos. Você desvia como quem cai num abismo. E a palavra aqui, irmãos, está respondendo aos religiosos, porque Jesus come com gente assim, gente que afronta o Pai, gente que gasta toda a sua vitalidade para fazer aquilo que o Pai não faria, gente que quebra mais do que acordos, quebra o coração do seu Pai, gente que perde a referência de quem é e de quanto é amado pelo próprio Deus. E o verso 17 diz que esse jovem percebeu que ele era ruim, mas o meu Pai é bom. Ele chegou nessa conclusão: eu sou ruim, mas o papai é bom. Os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Um menino rico que estava agora tão pobre, que ele já estava preocupado apenas com as coisas básicas, os instintos primitivos. Eu só quero comer,
e ele tem uma ideia brilhante, ele cai em si, ele pensa direitinho, ele fala assim: vou chegar lá e vou apelar ao meu pai dizendo: olha pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu já nem sou digno de ser chamado seu filho, mas eu preciso de um trabalho, trata-me como um dos seus funcionários. E ele foi repetindo isso pelo caminho, irmãos. Note, e ele não voltou para o pai porque estava com saudade do pai, não. Este é o homem, este é o ser humano. Ele não falou: ai, que saudade de meu pai. Não, se tivesse dado certo lá neste mundo pagão, ali ele teria ficado. Se ele tivesse prosperado longe de Deus, ali ele teria erguido a sua tenda. Se ele tivesse dado certo longe dos caminhos do Senhor, ali ele teria construído o seu castelo. Deus mandou a fome, Deus mandou a adversidade, e até hoje Deus tem mandado as enfermidades, tem mandado as disciplinas, tem mandado as lutas, tem mandado as privações, para nos conscientizar que precisamos voltar para o centro da vontade de Deus. George Whitefield diz que tem duas maneiras de um pastor trazer sua ovelha perdida para casa: ou o pastor vai pessoalmente à busca em seus braços, ou o pastor manda os seus cães para que adentadas e abocanhadas arrastem essa ovelha para o aprisco. Meu amigo, minha irmã, não esperemos a adversidade, nem os dias maus, para tomarmos o fôlego correto e sentirmos o desejo de congregar, como o Senhor espera que façamos. Sim, ele não está com saudade do pai, está com fome. Somos nós que vimos em busca de alguma coisa. A nossa sorte é que Deus nos encontrou antes e nos restaurou. Hoje nós conseguimos nos achegar à presença de Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele tem feito ou pelo que Ele já fez ou fará, mas conseguimos chegar à presença de Deus por pura e nutrida gratidão. Nós temos esta boa consciência, mas até que ela brotasse em nós éramos um descampado, uma tundra russa, um deserto árido, de gente que só queria uma gota d'água. E o Senhor fez mais do que isto, nos transformando num jardim regado. Sim, queridos, veja, ele cai em si, que está com fome, e o pai tem comida, mas ele não cai em si da ofensa que causou. E quando ele chega a alguns metros da casa do pai, um espectro de homem, um mendigo, um andarilho, um farroupilho, descalço, desgrenhado, magro. Naquela cultura havia um ritual que, quando um filho afrontasse o pai, em afrontas deste nível de sortileza, os anciãos se ajuntavam à porta da cidade com um vaso de barro e se colocavam na frente do jovem atrevido e quebravam aquele vaso de barro na frente dele e começavam a gritar: "Que zaza!" E a molecada, que não era gente, começava: "Que zaza!" E todas as mulheres: "Que zaza!" E todos: "Que zaza! Que zaza!" Quer dizer, rompido, quebrado. Assim como esse vaso está esmiuçado no chão e não pode ser restaurado, você não é bem-vindo aqui. Assim como está em farelos e está estourado no chão esta peça de barro, de olaria, você também não é bem-vindo aqui. Os relacionamentos estão quebrados. Mas antes que o inferno tocasse aquele jovem, antes que os anciãos se juntassem, antes que a turma se organizasse, antes que a desgraça abraçasse aquele miserável, o Senhor, homem,
idoso correu e abraçou aquele jovem, e beijou aquele jovem sujo, abraçou aquele homem que estava cheirando mal, aquele homem em farrapos. Ele cobre com a sua graça aquele que merecia adequadamente tal punição. Você pode ver aquele pai correndo, você pode ver aquele pai que ha visto o filho de longe e chega nele antes do inferno, antes da punição, antes do juízo. É a sua história, é a nossa história. Os muçulmanos dizem, note que na parábola do filho pródigo não há nenhuma referência à morte de Cristo na cruz, e isto ressalta que é desnecessária a tese de que Jesus precisasse morrer para salvar o pecador, porque nesta passagem não há nenhuma ilustração de uma reconciliação a partir de uma cruz. Mas eles não percebem que a cruz está presente o tempo todo. Porque um ancião que a vida inteira foi treinado na arte de lidar com adversidades, cuja glória era não se assustar, que andava em passos lentos, acontecesse o que acontecesse, correndo, era impensável, é humilhante. Aquele homem suntuoso e rico, honrado e querido naquela sociedade, um sábio do Oriente, está correndo pelas ruas. É a humilhação do Pai. E você deve se lembrar que para que alguém conseguisse correr, ele precisava levantar as suas túnicas, mostrando as suas canelas embranquecidas. O oriental ainda hoje é muito cuidadoso em mostrar as suas partes íntimas. E para que este pai corresse, ele mostrou as suas pernas brancas, publicamente. Você e eu não temos noção, é quase você ter que sair correndo nu do chuveiro para atravessar a praça da cidade para socorrer o seu filho que caiu no meio da rua. É algo que não consigo nem ilustrar para você, mas que você consegue perceber o quanto é vexatório. E este menino não merecia, ele não fez por onde. Ele deveria ter sido execrado, porque o ritual do Quesasa dizia que esse menino, depois de tanta humilhação, se assentaria à porta do pai, que esperaria por meses, talvez, para reencontrá-lo e colocá-lo trabalhar nas suas possessões, mas nunca restituí-lo. Mas o pai corre pela rua. A cruz está aqui ilustrada na humilhação do pai, deste Deus que não mede esforços, deste Deus que envia o seu Filho amado por nós, deste Deus que não esperou que este menino voltasse, que não esperou que você e eu tomássemos alguma iniciativa quiçá de fome, mas enviou Jesus Cristo para resgatar os perdidos. Jesus Cristo não é o irmão mais velho que está de mau humor diante do trono de Deus, ao lado dele nos céus, mas é o irmão mais velho que veio nos resgatar. Ele se humilhou, ele se entregou sobremaneira, e este pai abraça esse menino, este pai leva esse menino para casa. Anel no dedo. Você é meu filho, moço. O que é meu é seu. O que você gastou foi tempo e dinheiro, mas o meu amor não pode ser gasto. Chinelo no pé. Você não é escravo não, menino, você é livre. Você é livre, moço. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Roupa, revestido de Cristo. Nós estamos adequadamente
para assentarmos à mesa com o Senhor, estamos adequadamente vestidos da justiça de Cristo. E esse menino vai para casa e arruma festa de arromba, a novilha cevada, eles trazem o melhor que eles podiam, e quando eles estão questionando ali, ele diz: olha, traz a novilha cevada, porque este meu filho, eu queria que você olhasse o texto, estamos finalizando, versículo 16, versículo 26, versículo 22, o pai porém disse: trazei depressa a melhor roupa, ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este filho meu estava morto. Não diz que esse filho meu morreu, não, ele estava morto. Preste atenção de novo, não diz esse filho meu morreu, não, ele diz esse filho meu estava morto, desde o dia que ele saiu de casa, e reviveu quando ele voltou. Não está dizendo que ele se perdeu, não, está dizendo que ele estava perdido. O primeiro passo para longe de Deus já foi uma perdição total. E não diz que ele encontrou o caminho, não diz que ele foi achado. Por favor, note, aprenda aqui com estes versos a exaltar ainda mais o favor de Deus. Não foi nós que o encontramos, foi Ele que nos achou. E eles começaram a se regozijar. Meu amigo, talvez a gente, como este irmão mais velho, nos afastamos do Pai, assentados à mesa com Ele. Note que o irmão mais velho está queixoso, ilustrando os religiosos, né? Porque é isso tudo, eu estou ouvindo da festa, que papo é esse? O pai precisa sair porque ele se recusa a entrar em casa, o pai precisa sair para conversar com ele, meu filho, seu irmão. E ele não é demovido daquele sentimento de revolta. Meu amigo, há filhos que se desviam pelo caminho, mas há filhos que se desviam dentro de casa. Quantas pessoas lotam as igrejas, estão tão longe? Quantas pessoas se assentam à mesa da Santa Ceia, mas não há celebração? Olha o que este jovem diz: eu queria um cabrito para celebrar com os meus amigos e o Senhor nunca me deu. Por que ele não falou: eu queria celebrar contigo, Pai, e o Senhor nunca celebrou comigo? Repara que ele não está aí para o Pai, ele está aí para o que o Pai pode oferecer. Esta é a máxima nota do Evangelho. A resposta da pergunta: por que Jesus nos recebe aqui? Por que Jesus come com pecadores? Por que Jesus se digna a comer conosco? E a resposta é: porque o meu amor não pode ser gasto. Por que eu como com pecadores? Porque eu os amo. É o amor de Deus, irmãos, que nos realinha, nos põe de pé. É o amor de Deus que nos restaura. É o amor de Deus que muda a nossa história e nos dá mais do que um prato de comida. Nos restitui a posição de filhos, nos restitui a posição de homens que são senhores de si mesmos, jovens que são realmente livres, nos restitui as roupagens de uma graça que vem dos favores de Cristo para você e para mim, nos reveste de toda a justiça do Senhor. O Senhor Deus também está respondendo
a grande pergunta do Evangelho: o que você fará? Você continuará andando para longe? Ou vai esperar quando tudo der errado para voltar? A grande pergunta do Evangelho é: tu me amas? Porque Deus não precisa provar mais do seu amor por nós, mas você e eu ainda temos muito a provar do nosso amor por Ele. Entregue a sua vida a Jesus se você não fez isso ainda. Não perca tempo. Há uma festa te esperando. Deus tem uma mesa preparada para você. A mesa do banquete, a festa e os arrasta-pés. Deus tem uma celebração que começa aqui na terra, mas move até os céus. Só você pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso por você. Só você pode reconciliar com Deus, tomar essa decisão. Porque antes o Senhor te achou, te abraçou nos braços dele, e agora você é quem precisa tomar essa decisão. Deus não leva ninguém arrastado pelos cabelos para o céu, mas leva todos arrastados pelo coração. Entrega a sua vida para Jesus. Se você está aqui em casa, mas está distante, reconcilie com seu Pai. Este é o momento. Vamos orar. Curve a sua fronte. Feche seus olhos. Senhor, se temos te ofendido, e temos, nos perdoe. Porque nós que somos pais, temos a mínima noção do quanto uma ofensa pessoal é mais grave do que a quebra de uma regra. E o que nós temos quebrado muitas vezes são laços importantes, ó Deus, contigo. Quebrado relacionamentos que jamais poderiam sequer questionados. Muitas vezes temos também gastado, ó Deus, tudo que o Senhor tem nos dado com coisas que o Senhor nunca faria. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, por querer fazer as coisas que o mundo faz, que são contrárias aos nossos princípios eternos. Perdoa-nos, ó Deus, quando nos misturamos com este mundo e eles têm coragem de nos oferecer coisas que sabidamente ninguém que é teu filho aceitaria. Mas quando eles passam a nos oferecer coisas assim, é sinal que eles já não enxergam a tua face em nós. Perdoa-nos, ó Deus, quando vamos te procurando só porque temos necessidades básicas e primitivas, e não porque temos saudade do teu colo. Perdoa-nos, ó Deus, por fazer o Senhor cavalgar os céus para a nossa ajuda, até que teu filho sentasse numa filha de jumenta a entrar em Jerusalém para morrer por nós. Perdoa-nos, ó Deus, por sermos aqueles que foram alvos do teu amor, obrigando o leão da tribo de Judá a se tornar ovelha muda para o matador. Perdoa-nos, ó Deus, quando não percebemos que não existe lugar melhor do que estar em teus braços. Perdoa-nos, ó Deus, quando, à semelhança deste irmão mais velho, não nos importamos com os irmãos mais novos,
e saiamos à procura deles para resgatá-los. Perdoa-nos, ó Deus, quando começamos a achar que somos donos desta casa e que tudo aqui está ao nosso serviço, sempre que o tempo todo estamos aqui apenas para te servir e cuidar daqueles que estão sob nossa jurisdição e proteção. Ó Deus, muito obrigado, porque o teu amor enxuga as nossas lágrimas, o teu perdão recomeça a nossa história, a tua alegria nos comove, o júbilo do Senhor, a mesa do banquete que está preparada para nós, a celebração nos contagia. Obrigado, Senhor, porque tu nos pega e nos restaura completamente nos teus braços, nos leva para a tua casa e nos coloca em posições de honra. Ó Deus, muito obrigado pelo grande amor que o Senhor tem nos amado e por nos ofertar Cristo Jesus naquela cruz, para que pudéssemos ser reconciliados. Ó Deus, muito obrigado, porque o teu Filho, Senhor, na cruz, foi moído para que o vaso não fosse despedaçado. Obrigado, Senhor. Se porventura alguém aqui nesta noite ainda não entendeu que o Evangelho é a história do teu amor pelos perdidos, e os evangélicos é a história daqueles que foram encontrados e agora só querem celebrar contigo, que seja hoje, ó Deus, o dia da reconciliação, de arrombos no céu, de festa nos corações. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar o grupo de louvor a ajudar a fazer esta festa. Nós não teremos os arrasta-pés aqui como naquele dia, mas os nossos corações pularão de alegria na presença do nosso Deus, do nosso Pai que nos trouxe de volta e restaurou toda a nossa alegria. Deus seja sempre louvado.